um gesto de irritação ou sarcasmo, palavras de crítica antifraterna ou desatenção, podem lançar a desconfiança sobre o orador mais famoso. Porém, a benevolência, a exortação amiga e a palavra simples, o respeito e o bom julgamento, atraem e inspiram confiança no pior orador do mundo. A autoevangelização não se apregou aos gritos estentóricos, teatralidades e altiloquência das explosões emotivas. Que se pode acrescentar de mais valioso pelos recursos da erudição do mundo aos conceitos indestrutíveis e fáceis de se compreender, como amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, ou fazei aos outros o que quereis que vos façam. Ninguém pode acrescentar ou deslocar uma vírgula nessas sentenças de libertação espiritual, pois Jesus, o seu autor, o mais sábio dos homens, as ensinava sem os gestos da oratória brilhante e superficial do mundo. Pergunta: ouvimos famoso orador sacro protestar, em veemente sermão, que Allan Kardec cometeu censurável sacrilégio ao conjugar o Evangelho de Jesus à doutrina espírita. Que dizeis? Ramatiz, aliás, foi o próprio Kardec quem assegurou, num conceito definitivo, que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Isso implica em enorme responsabilidade ao codificador e seus adeptos espíritas, porquanto não é a doutrina espírita que estatui uma moral superior, mas desde o seu ponto de partida já se submete de modo incondicional aos preceitos morais evangélicos do Mestre Jesus. Em consequência, Kardec subordinou ao pesquisa e o saber do espírita precipo à condição de sua moral orientada pelo próprio Cristo Jesus. Louvavelmente inspirado, ele compreendeu que não bastaria somente o conhecimento ou a cultura do mundo para se conseguir a metamorfose do espírito humano, porém isso dependeria fundamentalmente de sua iluminação moral. Quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, era sua intenção esclarecer os espíritas mais propriamente quanto à substância moral do Evangelho de Jesus e menos quanto a uma interpretação compungida ou de exagerado misticismo. Kardec expôs os ensinamentos do Divino Mestre como um código moral para ser vivido fora de discussões e interpretações pessoais baseadas na frialdade da letra. Acima dos sofismas, da dialética discutível, da cronologia dos acontecimentos e dos aspectos psicológicos de raça ou credo, ele preocupou-se fundamentalmente com a força positiva e moral que os ensinos de Jesus deveriam exercer no homem. Em vez de adotar o Evangelho como repositório de fé mística para uso exclusivamente religioso, preferiu-o para orientar o homem na vida profana. Jamais o codificador cometeu qualquer heresia, ao conjugar o Evangelho como disciplina moral dos espíritas, pois não distorceu nenhum preceito sob qualquer interpretação pessoal, não discutiu a configuração nem o maciço das fórmulas evangélicas. Extraiu o espírito do ensinamento cristão para oferecê-lo limpidamente ao entendimento dos homens de boa vontade. Espírito sensato e humilde, Allan Kardec preferiu o jugo suave do Evangelho de Jesus para consolidar o código da moral espírita, em vez de compor um acervo de máximas ou preceitos morais brilhantes e selecionados pelo seu alto nível intelectual, mas provavelmente sem a força redentora já consagrada pelo sacrifício messiânico do Mestre na cruz. O Evangelho era o intermediário do alto, indiscutível pelos homens estatuído para o bem da humanidade. Criticar o espírito do Evangelho seria a própria estigmatização de moral. Ainda nesse caso, o codificador também rejeitou toda a fonte religiosa e moral do espiritualismo do Oriente, para adjudicar ao Espiritismo somente a essência do cristianismo divulgado pelos apóstolos e consolidada pelo sangue dos mártires cristãos. Embora o Espiritismo assente suas bases na revelação exposta pelas filosofias do Oriente, Allan Kardec abandonou a ética dos Vedas, o conteúdo moral convincente de Buda, as regras disciplinadoras de Krishna, os preceitos severos de Zoroastro ou filosóficos de Confúcio, preferindo a singeleza dos ensinamentos vividos por Jesus e perfeitamente eletivos à simplicidade e clareza da doutrina espírita. O Espiritismo e o Catolicismo. Pergunta:
Qual a diferença mais pronunciada entre catolicismo e espiritismo? Ramatiz: o espiritismo é doutrina que se divulga preservando a pureza iniciática do cristianismo, pois não está grampeado a quaisquer ritos, símbolos, insígnias, idolatrias ou dogmas. Sua atividade é singela e destituída de qualquer cerimônia que desperdice o tempo dos seus adeptos. Procura seguir a mesma diretriz iniciática das reuniões simples do Mestre Jesus e seus apóstolos. O catolicismo, no entanto, embora com seus postulados inspirados também no cristianismo, tornou-se uma organização religiosa regida por extensa hierarquia sacerdotal, sob o comando do Papa, sediado em Roma. E para atrair e impressionar as massas, adotou nos seus templos um cerimonial de pomposa e complicada liturgia. Pergunta: o catolicismo teria falhado na sua missão religiosa? Ramatiz: graças à Igreja Católica, a figura do inolvidável Mestre Jesus permaneceu viva, sempre em destaque, na mente humana, até o século atual. Embora tenha abandonado a singeleza e a naturalidade dos tempos apostólicos, devemos ao catolicismo a mensagem fundamental do cristianismo. Não pretendamos julgar os erros da Igreja Católica, pois tais equívocos são frutos da imperfeição humana. E não devemos esquecer as figuras consagradas de Francisco de Assis, Vicente de Paula, Teresinha de Jesus, Dom Bosco, Padre Damião, Antônio de Pádua e outros missionários, que tanto valorizaram o cristianismo através dos preceitos católicos. O catolicismo falhou na sua missão espiritual, desde que fez conchavos com a política do mundo, visando enfeixar o poder material. Foram propósitos obscuros em que a Igreja Católica Romana aliou-se aos reis e aos poderosos, liderando movimentos tristes como a Inquisição, num flagrante desmentido à ideologia espiritual do Cristo. Não se pode censurar toda a comunidade católica, pois ela também iluminou o mundo inspirando atos sublimes através de seus sacerdotes e frades crísticos. Muitas vezes, bispos e sacerdotes, dignificados por uma conduta superior, rebelaram-se, preferindo a excomunhão em vez de abdicarem a favor de bulas e decisões, que dariam poderes à Igreja, mas desmentiriam o reino do Cristo. A Igreja teria se esfacelado, caso não abrandasse a sua reação entre os dominadores do mundo e conquistadores da época, numa luta épica pela sobrevivência, principalmente durante as invasões em seus domínios. Pergunta: poderíamos admitir que o espiritismo diverge do catolicismo, principalmente porque não admite ritualismos, pompas, hierarquia sacerdotal, adorações idólatras e outros movimentos religiosos? Ramatiz: a doutrina espírita não foi codificada para contrariar e criticar as atividades da Igreja Católica, como um novo censor religioso na face do orbe. O espiritismo é atividade espiritualista, que surgiu no momento psicológico de o homem entender a existência das forças ocultas do mundo e compreendê-las através do próprio avanço científico. Inúmeras descobertas da ciência atual existem desde a formação do mundo, porém, estavam habilmente veladas pela simbologia tradicional dos templos, confrarias iniciáticas ou pela complicada terminologia da magia dos alquimistas. O espiritismo veio revelar o mundo oculto sem essas complexas alegorias e explicar tudo de maneira fácil, clara e sem superstições. Daí o motivo por que rejeita dogmas, simbologias exóticas ou cerimoniais complexos, sem preocupação de censurar a Igreja Católica, que ainda precisa de tais recursos para incentivar os fiéis muito presos às coisas do espírito, e menos ao espírito das coisas. Ademais, as seitas religiosas e os movimentos reformistas, que divergem e contrariam a própria fonte católica em sua origem, nascem, crescem e desaparecem, depois de atenderem a determinados grupos de crentes eletivos à sua composição doutrinária. É o caso do protestantismo, que rebelou-se contra a Igreja Católica através de Martinho Lutero, mas também subdividiu-se em dezenas de outras ramificações, dispersas pelo mundo,
em agressiva competição religiosa. Pergunta: ainda se justifica a existência da Igreja Católica, apesar do avanço científico que revela incessantemente a existência de fenômenos poderosos, que desmentem as histórias infantis da Bíblia? Ramatiz: a Igreja Católica ainda cumpre determinada missão junto às criaturas incapazes de se identificar com a divindade sem o recurso infantil de imagens, ritos e adorações idólatras. Por isso, não deve ser subestimada em sua fé e ingenuidade religiosa, que são condições próprias do seu grau espiritual. À medida que os católicos forem despertando do seu letargismo mental e acicatados pelo cientificismo do mundo, eles buscarão outras doutrinas que lhes atendam, com mais eficiência, a novas disposições espirituais acerca dos destinos humanos e das consequências da vida do espírito no além-túmulo. Muitos católicos ainda não conseguem empreender o grande salto e libertar-se das formas escravizantes do rito luxuoso e dogmas da Igreja, preferindo a simplicidade das reuniões espíritas, sem os atrativos de imagens, liturgias e decorações pomposas. Por isso, estacionam na Umbanda, atraídos por ritos, paramentos, simbologias, incenso e cânticos, que lhes evocam o ambiente peculiar da Igreja, ainda fixado em sua memória. Em contato com os pretos velhos, silvícolas e caboclos, eles amenizam a ausência dos sacerdotes e da confissão auricular, expondo suas aflições e rogando o socorro divino. No entanto, malgrado ainda transformarem a Umbanda em agência de empregos e soluções materiais, ali aprendem os processos lógicos da lei do karma e da reencarnação, que não lhes eram ensinados pela Igreja. Portanto, a mística da Igreja Católica ainda é o alimento das almas impossibilitadas de substituir, bruscamente, as histórias e lendas bíblicas, que afagam desde muitos séculos. E se cabe ao Espiritismo libertar o homem do feticismo, culto idólatra, superstições e fanatismos religiosos, isso deve ser feito sem violentar-lhe a imaturidade espiritual. Pergunta: em que ponto o Espiritismo é de maior amplitude que a Igreja Católica? Ramatiz: a doutrina espírita é mensagem universalista endereçada a todos os homens religiosos, mas sem pretender misturar seitas que depreciam a sua substância doutrinária e que trariam confusão. É apelo de esperanças e alegrias futuras, honrando o amor universal do Cristo através do seu sublime Evangelho, e extinguindo o medo da morte e o terror das punições infernais. Mensagem otimista e ilimitada, respeitando credos e doutrinas alheias, conforta e estimula a prática do bem em todas as instituições do mundo. Ensina a evolução do ser pelo seu esforço e sacrifício, sem privilégios ou graças extemporâneas. O amor é a arma inseparável do espírito e o bem a sua máxima realização. O sofrimento e a dor reajustam e não castigam, purgam o espírito dos miasmas de suas próprias ações pecaminosas, no ensejo de abençoada recuperação espiritual pela reencarnação. A violência, a intolerância, a maldade, a desforra, o esbulho ou o crime, malgrado atribuídos na Bíblia à ordem divina, jamais serão endossados pela doutrina espírita. Enfim, a velha divisa de que fora da Igreja não há salvação, foi superada pela insígnia da doutrina espírita, que diz fora da caridade, não há salvação. Pergunta: alguns católicos alegam que os homens pecadores ficam dispensados de quaisquer responsabilidades ou punições depois da morte, segundo a doutrina espírita, que nega o céu e o inferno. Que dizeis? Ramatiz: conforme a mensagem mediúnica do nosso companheiro Atanagildo, que vamos lembrar alguns trechos na sua composição original, o inferno teológico é um produto lendário e tradicional criado pela fantasia dos povos hebreus. Eles escolheram o melhor do mundo para compor um cenário agradável que denominaram o céu, e reservaram o que há de mais cruel na terra, para então imaginarem o inferno com o seu temível Satã.
Enquanto as religiões católicas e protestantes consideram o inferno um lugar pródigo de enxofre e fogo adrede preparado para o tormento eterno das almas pecadoras, o Espiritismo explica isso pelos estados de sofrimento, pavor, medo e remorso, que os próprios espíritos falidos sofrem em si mesmos como punições infernais. Mas não é sofrimento eterno, ao molde católico e sob deliberado castigo de Deus, mas, sim, expurgo moral de venenos psíquicos aderidos ao perispírito dos falecidos. Trata-se de salutar higienização da alma impura e do processo sideral para condicioná-la ao céu. Os católicos e protestantes também creem no purgatório, espécie de antecâmara entre o céu e o inferno, da qual as almas só se livram depois de purgar seus pecados menores. O Espiritismo também admite a ideia do purgatório, porém, no ensejo de as almas expelirem suas impurezas perispirituais durante a vida física ou nos pântanos e charcos do astral inferior. Os espíritos pecadores expurgam a escória do seu perispírito para a carne, através de existências sucessivas, mas o saldo deletério restante só pode ser drenado, em definitivo, nas regiões do lamaçal das regiões umbralinas. Enquanto o catolicismo admite o inferno e o purgatório, como castigo e sofrimento para o pecador, o Espiritismo admite o sofrimento e a purgação como processos de limpeza e reajuste perispiritual. Na concepção espírita, o homem cria o seu próprio estado infernal e o necessário purgatório para eliminar suas impurezas. Na tradição católica, Deus é o autor do inferno, como lugar específico para punir os filhos pecadores. Em consequência, apesar de a doutrina espírita negar o céu e o inferno, como lugares expiativos, nem por isso os espíritos faltosos deixam de sofrer as condições disciplinadoras dos seus atos condenáveis. A superioridade da tese espírita sobre a católica é que não há punição divina, mas apenas retificação espiritual. Pergunta: qual a justificação de que o inferno descrito pelo catolicismo realmente não existe? Como teria nascido essa concepção infernal? Ramatiz: a concepção do inferno, em verdade, baseia-se no próprio sofrimento dos espíritos que desencarnam alucinados por culpa de seus crimes aviltantes e procedimento absolutamente pecaminoso na face do orbe. Eles deixam o corpo físico com o perispírito sobrecarregado de magnetismo tão denso e inferior, que caem especificamente nos charcos purgatoriais do astral inferior, atraídos pela força da própria lei, de que os semelhantes atraem os semelhantes. Sofrem de modo tão cruciante, como se ainda estivessem ligados ao sistema nervoso do organismo físico. Queima-lhes a pele perispiritual produzindo a sensação ardente do fogo, o líquido viscoso e aderente dos pântanos astralinos, que se infiltra como água fervente nas carnes do homem encarnado. Por isso, nasceu e cresceu no âmago do ser humano a ideia de inferno pejado de braseiros, caldeirões de água e cera ferventes, alimentados por um fogo indestrutível. E assim como o prazer distrai e faz passar o tempo facilmente, o sofrimento do espírito parece infindável, e por isso, os pecadores, no além, julgam-se eternamente condenados ao fogo infernal. Pergunta: mas os católicos insistem que o inferno também foi criado por Deus, e é para onde foram desterrados os anjos rebeldes. Ramatiz: Deus não criou nenhum inferno destinado especialmente para castigar seus filhos pecadores, pois isso seria incompatível com a magnanimidade e sabedoria divinas. Mas a ideia foi gerada no cérebro humano por força do sofrimento do próprio espírito, nas suas romagens de retificação espiritual pelo espaço. O inferno teológico das velhas oleogravuras hebraicas é um produto lendário e tradicional criado pela fantasia dos homens. Obedecendo ao próprio condicionamento da vida humana, os sacerdotes criaram o céu para estimular as virtudes, e o inferno para reduzir os pecados. Toda a beleza, bondade e pureza humana serviram para compor a figura atraente do anjo, e toda a maldade, perfídia, sadismo e feiura humanas formaram os atributos da figura atemorizante de Satanás.
O anjo é o produto do melhor imaginado pelo homem, e o diabo o pior. Mas os teólogos esqueceram-se de melhorar tanto o céu como o inferno, à medida que a humanidade evoluiu através de novos descobrimentos científicos e realizações artísticas cada vez mais avançadas. Em consequência, o paraíso teológico ainda hoje apresenta as mesmas emoções e prazeres medíocres já conhecidos há milênios, e o inferno continua com os mesmos castigos anacrônicos e o cenário medieval de quando foi imaginado pela mente humana. O mundo terreno progrediu cientificamente em todos os setores de suas atividades, mas o céu ainda continua, no século XX, o palco das monótonas procissões de leitos, cantando ladainhas ao som de rabecas e harpas chorosas, e o inferno, um lugar de bagunça, onde os gritos dos pecadores, torrando no fogo, misturam seus berros e eira dos diabos neuróticos. Mas a verdade é que o diabo não passa de um produto mórbido da imaginação humana. Aliás, é muito difícil o homem pintar um diabo pior do que si mesmo, pois a história terrena é pródiga de atrocidades, crimes, torpezas, impiedades ou vinganças, que ultrapassam a imaginação estreita de qualquer Lúcifer. Evidentemente, ele não teria capacidade para realizar cometimentos tão devastadores e horríveis como os das cruzadas da Idade Média, onde se retalhavam vivos os infiéis, milhares de católicos apunhalavam os protestantes por ordem de Catarina de Médicis, os sacerdotes torravam hereges e judeus, nas fogueiras da Santa Inquisição, ali matavam-se os cristãos nos circos romanos ou os transformavam em tochas vivas, para iluminar as orgias imperiais. Gengis Khan fazia pirâmides de cabeças decepadas do inimigo. Átila, o flagelo de Deus, arrasava cidades indefesas, misturando o sangue humano com o fogo. Acolá, na China, praticavam chacinas monstruosas. Na Turquia, enterravam-se vivos os condenados. Na Índia, empalavam-se infelizes. Finalmente, na última guerra, os nazistas assassinavam milhões de judeus nas câmaras de gases, ou os fuzilavam em massa. E o pobre diabo mitológico teria ficado estarrecido ante a volúpia e o sadismo do homem do século XX, que, premindo um botão, lançou a bomba atômica e transformou em gelatina fervente 120 mil criaturas que respiravam o oxigênio e faziam planos de ventura. Por conseguinte, o diabo, na atualidade, é figura de pouca importância e bastante superada pelo maquiavelismo do homem, que o venceu em maldade, hipocrisia, luxúria, avareza e desonestidade. Pergunta: considerais que é prejudicial essa ideia de inferno conforme predicam as seitas religiosas? Ramatiz: cremos que já é tempo de o sacerdócio católico e comunidades protestantes esclarecerem a mente dos seus fiéis, fazendo-os compreender que Deus não é um bárbaro e impiedoso, a punir eternamente os seus filhos. Em virtude de serem raras as almas que partem da terra em condições felizes, a maioria sente-se apavorada ao emergir das sombras do túmulo, presas de suas próprias criações mentais e certas de um sofrimento eterno nas chamas do inferno e nas garras de Satanás. É um desespero inimaginável e que impossibilita o próprio desencarnado de coordenar suas forças mentais e imunizar-se na oração socorrista. Jamais podereis avaliar essa convicção íntima do castigo eterno e sem qualquer esperança de salvação, enquanto na maioria ainda palpitam as imagens do lar amigo que deixou na terra. Isso causa pavores e desesperos tão intensos, que chegam a criar obstáculos intransponíveis aos próprios espíritos benfeitores encarregados de atenuar o vigor dos clichês mórbidos, profundamente gravados no campo mental dessas almas perturbadas. A eternidade do inferno com seu histérico Satã plastifica nos seus fiéis os quadros tenebrosos e doentios, que adquirem forte vitalidade mental e torturam a alma desesperada depois da morte corporal. Os espíritos socorristas confrangem-se de esperar que se processe a decantação normal de escória mental gravada nesses desencarnados, ante a imprevidência de sacerdotes e líderes religiosos plasmarem as figuras atemorizantes,
que conturbam a mente dos seus próprios prosélitos. Por isso, é bem mais consolador o esclarecimento da doutrina espírita, quando afirma a existência de um pai amoroso, incapaz de castigar seus filhos e muito menos de fazê-los sofrer eternamente. Isso ajuda o desencanado a recuperar suas forças e esperanças, ante a certeza de sua breve libertação do sofrimento de sua culpa. O Espiritismo ensina ao homem que o inferno é lenda infantil e o pior sofrimento, na terra ou no além, é sempre provisório e jamais se extingue a esperança de recuperação espiritual. Deus não criou seus filhos para, depois, castigá-los pela imperícia no trânsito do caminho do céu. Daí a importância da mensagem sadia do Espiritismo, esclarecendo os homens sobre a provisoriedade do mal e do sofrimento, porque eterna só é a felicidade. Pergunta: há fundamento de o Espiritismo dispensar a consagração do casamento religioso católico entre os seus adeptos? Ou de não adotá-lo em suas instituições? Ramatiz: o espírita ciente de que o Espiritismo não adota cerimoniais ou culto religioso em sua feição dogmática, também não admite a consagração religiosa do casamento, seja de formação católica ou mesmo espírita. Basta-lhe, somente, a consagração das leis dos homens para o seu compromisso conjugal e garantia da vivência contratual sob o respeito do mundo. Não cabe aos espíritas condenar as preferências ou convicções dos outros religiosos, pois a crença é livre, mas sob o ensino espiritista não ignora que as fórmulas, cultos, preceitos e dogmas religiosos são absolutamente transitórios no convencionalismo da vida humana. Embora representem mensagens de excelente sugestão para o homem interno, é preciosa perda de tempo para aqueles que já descobriram caminhos desimpedidos de óbices alegóricos na busca da realidade espiritual. Pergunta: mesmo a título de aperfeiçoamento, o espírita não poderia esclarecer o próximo da inutilidade do batismo, casamento, crisma e de cerimônias religiosas, que não modificam a estrutura íntima da alma? Ramatiz: principalmente o espírita precisa distinguir com muito senso entre esclarecer e criticar. Muitas vezes, como diz o adágio, enquanto crescem ervas daninhas no seu jardim, o jardineiro critica o jardim do vizinho. Aliás, o respeito, a tolerância e a bondade para com os equívocos do próximo são preceitos fundamentais da moral espiritista. Embora o espiritismo não admita liturgias, cerimônias e cultos complexos, não é lícito aos espíritas censurarem aqueles que os adotam como fundamento dos seus postulados doutrinários. As instituições religiosas ou espiritualistas são degraus que correspondem a determinado grau evolutivo de seus adeptos. À medida que eles progridem para o entendimento superior, é óbvio que também buscam novas fontes de devoção e aprendizado espiritual. Quando o católico fatiga-se no culto exaustivo e nos dogmas misteriosos, ele também se faz eletivo para outros credos mais racionais, como sejam o protestantismo, o espiritismo, a umbanda ou o esoterismo. No entanto, a Igreja Católica continua a cumprir a missão de aliciar sob suas asas protetoras os crentes que ainda se afinam ao seu tipo doutrinário. Considerando-se que a alfândega do além-túmulo não costuma indagar da religião do falecido, mas fundamentalmente de sua obra, parece-nos secundário e infantil qualquer preocupação religiosa ou método de adoração ao Senhor. Não é o rótulo de católico, protestante, espírito iniciado, que abre as portas do céu para os espíritos partidos da terra. Isso depende peremptoriamente de sua própria redenção espiritual. Aliás, diz velho adágio popular do vosso mundo que a raposa pode mudar de pele e não mudar de manha, o que implica em se considerar que não basta mudar de rótulo religioso, porém, renovar o conteúdo espiritual interior. Pergunta: mas não é louvável libertar o próximo de dogmas incongruentes e cerimônias inúteis? Não é essa a função primacial do espiritismo? Ramatiz: não é louvável convencermos o irmão menor da inutilidade de sua fé e devoção à imagem de Santo Antônio, São Sebastião, Senhor do Bom Fim ou Nossa Senhora das Graças,
que cultua no seio da nave iluminada e florida, pois em face do grande número de médiuns indisciplinados e profundamente anímicos, que, por vezes, dão incorporações excessivamente lúgubres, descontroladas e atemorizantes, é sempre angustioso para o católico recém-saído da igreja suportar, com êxito, a nova paisagem de libertação espiritual, oferecida pelos espíritas. Tudo tem o seu tempo e sua hora, pois a fruta é colhida prematuramente ácida ou inconveniente para digerir. Os religiosos dogmáticos e viciados ao culto externo são como as crianças presas fanaticamente a certos objetos. Não se deve tirar-lhes o que é familiar e agradável sem lhes dar coisas semelhantes. A libertação espiritual não é fruto de exigências, mas de eleição. No entanto, disse o próprio Jesus, dai água ao quem tem sede. Por isso, o espírita consciente de sua responsabilidade e dos valores da doutrina que cultua, é a fonte de água límpida para atender a sede do seu irmão cansado da jornada exaustiva entre símbolos, ídolos, cerimônias e temores. Então, é o momento psicológico de indagar das decepções ou fadiga do companheiro desanimado, oferecendo-lhe um novo ensinamento sem atravancamentos alegóricos ou litúrgicos, como ensina o Espiritismo, para a libertação espiritual. Pergunta: que dizeis da missa católica? Não é um ato puramente exterior, que não consegue modificar os crentes nem proporcionar a salvação aos mortos. Ramatiz: mormente tratar-se de um ato exterior é digno de todo respeito humano, porque trata-se de uma cerimônia capaz de harmonizar a mente dos seus fiéis e afastar-lhes os pensamentos daninhos ou maledicentes, fazendo-os convergir para um só objetivo de elevação espiritual. Enquanto os homens assistem à missa, numa atitude tranquila, respeitosa e eletiva à ideia de Deus, treinam as forças do espírito no sentido divino. Embora se trate de cerimônias convencionais, que não ensejam novos conhecimentos espirituais ao homem, é sempre um estágio salutar de consciência mental, em favor de uma elevação superior. Muitíssimo melhor que os católicos gastem seu precioso tempo no culto externo e dogmático da Igreja Católica, do que vê-los no culto censurável do jogo, do álcool, da orgia ou da maledicência nos ambientes viciosos e censuráveis. Pergunta: mas há fundamento em os católicos adorarem imagens, quando o próprio Gênesis e os 10 mandamentos proíbem tal coisa? Ramatiz: quando se é católico não há motivo de censura no culto de imagens, porque isso é próprio dos postulados da Igreja Católica. É muito louvável para os espíritas dispensarem tal cometimento religioso, mas não é justo exigirem a mesma postura ou compreensão do próximo. E é absurdo exigirmos que todos os homens se transportem de avião, só porque nós descobrimos que a via terrestre é muito morosa. A imagem ainda serve de fixação mental para os religiosos que não podem manusear o pensamento sem o ponto de apoio da forma. Ademais, é inútil a crítica à adoração de imagens do culto infantil do próximo, se o crítico ainda é vítima de paixões desregradas ou vícios pecaminosos que também o algemam à escravidão das formas. É mais pernicioso à saúde física e espiritual do homem o culto desbragado aos ídolos como o cigarro, o álcool, o carteado, cujas imagens não são adoradas, mas se fazem adorar. Outros espíritas condenam a idolatria católica às imagens de pedra, mas, subrepticiamente, devotam-se a perigosos ídolos de carne e osso, que, infelizmente, não se abrigam nos nichos das igrejas. Sempre é preferível a devoção fanática à figura de gesso de Santo Antônio, Santa Teresinha, Nosso Senhor do Bonfim ou Nossa Senhora da Conceição, do que o culto às imagens imponderáveis de maledicência, cólera, mentira, insinceridade, malícia, libidinosidade, ódio ou crime. Pergunta: há fundamento na prática do jejum tão apregoada pelo catolicismo? Ramatiz: não endossamos os exagerados jejuns de 40 dias atribuídos a Jesus, no deserto, embora o mestre tenha realmente recorrido a tal prática,
como delicadíssima terapêutica para conservar o seu espírito no comando da carne. Mas o jejum é a prática mais aconselhada para desafogar a circulação sanguínea dos tóxicos produzidos nas trocas químico-físicas da nutrição e assimilação, debilita as forças agressivas do instinto inferior através da carne, aquieta a natureza animal, clareia a mente e o sistema cérebro-espinhal passa a ser regado por um sangue mais límpido. Durante o repouso digestivo, a natureza renova suas energias, restaura os órgãos enfraquecidos, ativa o processo drenador das vias emunctórias, por onde se expulsam todos os tóxicos e substâncias prejudiciais ao organismo. É óbvio que o jejum enfraquece, pela desnutrição, mas compensa porque reduz o jugo da carne e desafoga o espírito, permitindo-lhe reflexões mais lúcidas e intuições mais certas. Durante o enfraquecimento orgânico pelo sofrimento, o jejum, as faculdades psíquicas se aceleram e a lucidez espiritual se torna mais nítida, conforme se verifica em muitas criaturas prestes a desencarnar, pois recuperam sua clareza mental e rememoram os mais longínquos fatos de sua existência humana, desde a infância. A queda das energias físicas costuma proporcionar maior liberdade à consciência do espírito, a uma tendência inata de fuga da alma, para fugir do seu corpo físico, assim que ele enfraquece. Diz o vulgo que as criaturas, no auge da febre, costumam variar, isto é, são tomadas de alucinações, chegando mesmo a identificar conhecidos que já desencarnaram, assim como veem figuras grotescas, insetos ou coisas estranhas, que não são do mundo material. Essa prática, portanto, obedece a princípios sádios e de alta espiritualidade, pois se a frugalidade é virtude aconselhada por Jesus, o jejum é compensação dos instantes de abuso da fome animal exagerada. Desde que a vida física é processo de educação espiritual, ensejando a libertação da centelha divina para retornar ao seu mundo superior, o jejum é sempre um recurso que ajuda ao treino dessa libertação e auxilia o domínio da mente sobre o corpo. No entanto, a virtude está no meio, por cujo motivo é tão censurável a glutonaria que agrilhoa o espírito às idiosincrasias animais, como o jejum exagerado que enfraquece o corpo e perturbe a vida em comum. Para os homens de alto intelecto, o jejum é recurso benéfico que contemporiza a excessiva tensão do seu espírito sobre a carne, pois sua atividade mental muito profunda provoca as saturações magnéticas na área cerebral. Pergunta: e qual é a significação do jejum antes da comunhão católica, quando não chega a ser uma prática terapêutica ou treino longo, como falais? Ramatiz: já dissemos que o espírito só se liberta do jugo triste das encarnações físicas, depois que desenvolve sua vontade a ponto de dominar todos os fenômenos escravizantes do mundo material. Por isso, os instrutores espirituais aconselham as virtudes que libertam o homem da escravidão viciosa e censuram os pecados que o algemam às formas perecíveis. O álcool, o fumo, o jogo e outros vícios elegantes são algemas jungindo o espírito ainda mais tempo ao jugo da carne. O espírito desencarnado, que ainda nutre em sua intimidade perispiritual o desejo de aguardente, uísque, cigarro, charuto, um bife sangrento ou do jogo do mundo, é como a mulher de Lot, que se transformou em estátua de sal, ao voltar-se para olhar o incêndio de Sodoma. O espírito eterno precisa seguir para frente, sem olhar para trás, ou preocupar-se com os bens já queimados no incêndio da vida inferior do mundo transitório da carne. Desde o início das civilizações terrícolas, os mestres espirituais fundaram seitas religiosas e confrarias iniciáticas para ajudar o homem a desenvolver a vontade, dominar o pensamento, extinguir desejos inferiores e buscar os bens do espírito eterno. Assim, inúmeras práticas aconselhadas pela Igreja Católica Romana são normas para ajudar aos seus prosélitos ao treino incessante de libertação. O sacrifício da missa obriga os católicos a se desligarem do mundo profano durante o tempo em que o sacerdote oficia a Deus. A postura de joelhos,
O acompanhamento nas orações, as concentrações durante a elevação do cálice e outras fases da liturgia significam pequenos esforços da alma dinamizando sua vontade numa condição superior e benfeitora. O ambiente iluminado da nave, recendendo a incenso, os altares e as imagens de santos na homenagem poética das flores, as toalhas brancas de profundo asseio, o tremeluzir das velas, os paramentos de arabescos dourados, a vibração das orações coletivas ou dos cânticos, como aves flutuando, sustentadas pela sonoridade grave do órgão, significam um breve chamamento do espírito para a libertação da carne e meditação sobre o mundo divino. A religião, no sentido lato da palavra, é a união do ser com o Criador, e esse sentimento divino deve se apurar no âmago do homem e pairar acima das exigências escravizantes da carne. Por isso, as cerimônias católicas são de molde a fazer convergir nos seus adeptos a vontade, os sentimentos e desejos num exercício de libertação sob a inspiração dos símbolos e liturgias elevadas. O cenário colorido e iluminado da nave, as imagens, os cânticos e as cerimônias representam as forças do céu, num apelo à visão humana para o desligamento do mundo profano e o exercício espiritual em direção ao mundo divino. O incenso é a síntese do néctar das flores e inebria o olfato eliminando todos os odores profanos. A música sacra, na sua harmonia auditiva, aquieta a alma e não estimula os sentidos físicos, enquanto as orações traçam fronteiras protetoras em torno dos crentes. Tudo isso ajuda o espírito a se familiarizar com as disposições emotivas superiores, num condicionamento hipnótico para o céu. Pergunta: há quem diga que o cenário da igreja é apenas cópia do velho paganismo. Ramatiz: há milênios, o povo não estava em condições de entender a técnica e o processo científico das cerimônias e liturgias que os sacerdotes e instrutores de alta envergadura espiritual compunham para atrair e ajudar os encarnados na libertação dos liames da matéria. Os atlantes, caldeus, assírios, hebreus e principalmente os hindus e egípcios, inspirados pelos dúmios da espiritualidade superior, organizavam seitas religiosas, construíam templos apropriados, compunham liturgias, devotavam a natureza e múltiplos deuses, mas aplainando o caminho para a unificação de Moisés e o Evangelho de Jesus. Apesar do julgamento desairoso de muitos críticos radicalistas, no âmago de quase todas as religiões que ainda estendem seus ramos verdejantes até vossos dias, existe uma contextura iniciática, velada por símbolos, imagens, altares e objetos, práticas e cerimônias excêntricas, que escapa aos próprios fiéis e a sacerdotes primários. Impossibilitado de entender e comandar as forças poderosas a serviço da mente humana, o povo ativava os poderes inatos do espírito imortal de modo indireto e pela sugestão do cerimonial exterior. Mesmo na esfera dos esportes, sabemos que diversos tipos de jogos e competições humanas não passam de verdadeiro cerimonial com o objetivo importante de despertar e desenvolver os recursos vitais do corpo físico. O manuseio de símbolos e alegorias são estímulos e coordenações a fim de atrair os sentidos da alma para um só objetivo de progresso espiritual. Embora inconsciente do objetivo oculto do que presencia, a alma se aprimora por tabela durante a submissão, o respeito e a devoção no templo, que lhe favorece a harmonia do campo mental e lhe produz estímulos para desenvolver um ritmo superior. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos dessa técnica ou processo científico, que pode existir no âmago das cerimônias ou alegorias da Igreja Católica? Ramatiz: sabe-se que a magia é a arte de empregar conscientemente os poderes invisíveis para se obter efeitos visíveis. A vontade, o amor e a imaginação são poderes mágicos que todos possuem, e quem sabe empregá-los ou desenvolvê-los é contento é então considerado um mago. Tais recursos empregados para fins benéficos significam magia branca, mas quem os empregar para o mal então pratica a magia negra. Em consequência,
Desde a antiguidade das civilizações existiram homens poderosos que desenvolveram suas forças ocultas e as empregaram na magia branca a serviço do próximo, enquanto os malfeitores praticavam a magia negra visando aos seus exclusivos interesses e domínio nefando. Não podemos deixar de render nossos louvores aos magos brancos, de todas as épocas e raças, que, inspirados pela sabedoria e magnanimidade do Senhor, tudo fizeram para amenizar o caminho espinhoso e árduo da ascensão espiritual da humanidade. Eles dosaram o conhecimento oculto e perigoso ao homem comum, revestindo de símbolos e alegorias inofensivas, assim como se guardam armas perigosas em cofres inacessíveis às crianças. Os homens de hoje muito devem aos magos brancos, sacerdotes e instrutores, que souberam ocultar na liturgia e alegoria religiosas a realidade da vida eterna do Espírito. Pergunta: podereis explicar a significação de alguma cerimônia, símbolos, objetos ou práticas religiosas de valor oculto na Igreja Católica? Ramatiz: lamentavelmente, as seitas religiosas enfraquecem o seu próprio poder de magia sobre as massas porque introduzem práticas e substituem os velhos recursos do cientificismo do mundo oculto, por coisas mais suntuosas, porém, menos eficientes na sua finalidade mágica. É o que também acontece com a Igreja Católica Romana, cuja liturgia iniciática enfraqueceu-se bastante no seu objetivo de despertar as forças espirituais dos fiéis. Os sacerdotes modernos parecem ignorar a função iniciática da cerimônia com objetos ou apetrechos do culto, para modificar os pensamentos dos adeptos. Nos velhos templos iniciáticos da Atlântida, Caldeia, Egito ou Índia, os altares dos templos eram feitos de cedro sem pintura, porque sua principal finalidade era atrair e absorver os fluidos nocivos emanados dos presentes no momento da concentração e elevação dos cálices sagrados. Durante a meditação ou concentração interior, a criatura penetra mais intimamente no mundo espiritual, e por assim dizer, flutuam em torno do perispírito os resíduos mentais e astrais dos pensamentos desordenados e emoções indisciplinadas. Sob a ação saneadora dos espíritos técnicos em atividade no templo ou na igreja, esses fluidos perniciosos são endereçados e condensados pelo campo magnético superativado na madeira de cedro dos altares, arvoredo-se bem conhecido pela sua receptividade magnética. No entanto, os sacerdotes modernos, a fim de melhor impressionar os seus fiéis, optam pelos altares de mármore, mas contraditórios às leis da magia litúrgica. Isso também acontece com as velas, que devem ser exclusivamente de cera. A oblação aos santos preferidos consiste em o próprio enfermo ou necessitado doar, através da oferenda, a energia sutil do perfume, que é impregnado de excelente éter físico. No entanto, muitos fiéis modernos oferecem aos santos vela de espermacete, que além de não possuir a energia etérica própria do perfume das flores, é feita de substâncias animais. Pergunta: qual é a propriedade magnética do cedro e sua consequente utilidade benfeitora para a confecção de altares? Ramatiz: é muito comum, nos dias tempestuosos, o raio ferir o cedro e não qualquer outra árvore, e há, mesmo, quem aconselhe a não se abrigarem sob a mesma por tal perigo. É madeira de boa condutibilidade sonora, prestando-se para o fabrico de instrumentos como violões, radiolas, pianos, órgãos. Leve e de contextura menos compacta, é um lenho muito notado no mundo invisível pelo seu atomismo fulgurante e pela predominância do éter físico num teor muito energético. Por isso, os egípcios preferiam o cedro para os altares dos seus templos. Pergunta: que dizeis da Igreja Católica adotar em sua prática o ritmo moderno de Iê, como tem sido experimentado ultimamente? Ramatiz: sempre houve no mundo perfeita distinção entre a música sacra e a música profana, como expressões sonoras de dois mundos ou dois estados de espírito completamente diferentes. No primeiro caso é a melodia sublimando as forças do espírito, no segundo,
ritmo estimulante para as atividades do corpo. Sem dúvida, destacam-se as composições sinfônicas na sua expressão musical superior e acima do ritmo das melodias populares. No entanto, malgrado as adaptações de letras adequadas ao ambiente religioso, a música profana como o tradicional iê, jamais poderá atender à finalidade elevada da cerimônia na igreja, assim como o cantado selvagem não poderia substituir os movimentos da sinfonia, que é prolongamento sonoro da alma. Ademais, todo o ritmo ou produção musical ficam impregnados de emoções, sonhos, intenções ou objetivos dos seus próprios autores. Há, portanto, imenso abismo de harmonia e significação espiritual entre a melodia feita para o espírito e o ritmo composto para o dinamismo do corpo. Jamais o iê poderia sequer aproximar-se da religiosidade das músicas de Bach, como a Paixão segundo São Mateus, Paixão segundo São João, Missa em Si menor, dos seus oratórios, oferendas, e principalmente Tocata e Fuga em Ré menor, ou mesmo Messias, oratórios, prelúdios e fugas de Handel, as encantadoras Ave Maria de Schubert, Bach Honore, e inúmeras outras peças de conteúdo musical sublimado de Mozart, Haydn, Schumann, Verdi, Gounod e Beethoven, principalmente suas missas e a Magnífica Coral. Pergunta: então a Igreja Católica não deveria permitir tais diatribes? Ramatiz: evidentemente, o clero romano empreende tentativas elogiosas para atrair os fiéis aos templos ou comungar mais intimamente com os surtos do progresso moderno. Mas é imprudência admitir nos templos o iê, que graça entre a juventude. No ambiente da vida profana é natural que os jovens precisem de música e ritmos em sintonia com suas necessidades vitais do corpo moço, tal como os esportes são recursos terapêuticos para o equilíbrio orgânico. Assim como atualmente predomina o pitoresco ritmo de iê, noutras épocas a juventude adotou o charleston, o maxixe, o chorinho, o swing e outros ritmos já abandonados. A Igreja não deveria trocar por essa música profana a mensagem dos consagrados compositores de música sagrada, que permanece indestrutível. A principal função da música sacra, como símbolo interpretativo da música celeste, é desmaterializar a personalidade inferior, para eclodirem sentimentos definitivos do anjo criador. No seio de um templo religioso ou de qualquer instituição espiritualista, a música deve apurar a emotividade e adoçar a razão humana, fazendo vibrar os sentimentos mais pacíficos e generosos dos ouvintes. Se a música profana transmite o sentimento ou emotividade do seu autor, as músicas sacras trazem em suas harmonias a mensagem sonora dos anjos. É um cântico divino, em que o homem se despersonaliza buscando a poesia, a beleza e a inspiração de Deus, como alimento à sua consciência espiritual. Por isso, a música executada no seio das igrejas deve libertar os fiéis, isolando-os das lembranças ou preocupações terrenas a fim de elevá-los às regiões sublimes do Espírito Eterno. É linguagem divina falando aos homens através da vida interior do Espírito imortal. O templo católico, protestante ou de qualquer outra seita religiosa deve ser o ambiente de recolhimento aos fiéis cansados ou decepcionados das lutas do mundo profano. Assim como é dever dos católicos deixarem no limiar do templo os seus pensamentos daninhos, perturbados ou indisciplinados, também cumpre ao sacerdócio oferecer aos fiéis sugestões ou recursos adequados, que aproximem as criaturas da concepção sublime dos mundos celestiais. A Igreja deveria significar a estação de repouso para o espírito fatigado de emoções violentas, de competições e astúcias do mundo, poder libertar-se de pensamentos negativos ou mundanos. Tudo deve ser mobilizado de modo a sugerir, exaltar e extasiar o crente para esquecer a matéria e viver as emoções superiores do espírito. São antípodas o mundo religioso e o mundo profano, pois o primeiro estatui a vida do espírito e o segundo estimula as taras animais. Em consequência, é justo que a mocidade se movimente alegre e sadia no fenômeno moderno de iê,
jorrando vitalidade num ritmo ruidoso e próprio do jovem. Mas isso não se afina à severidade e ao cerimonial religioso da Igreja Católica Romana, porque é a cadência buliçosa e instintiva do mundo carnal. Pergunta: que dizeis das campanhas sistemáticas de sacerdotes católicos, que procuram desmoralizar as práticas mediúnicas do espiritismo através dos recursos da hipnose e letargia? Ramatiz: achamos que são campanhas de excelente proveito para os espíritas comprovarem a segurança e eficiência do espiritismo, mesmo tratando-se de hipnoses e letargias em público, com a finalidade de desmoralizar a codificação de Kardec. Assim como a têmpera faz o aço, o espiritismo também se mostra mais sólido e íntegro em seus princípios após as agressões adversas, lembrando ao fênix que ressurge das próprias cinzas. É preciso que venha à lume todo o seu conteúdo superior e inalterável. Certas vezes os adversários ajudam de modo extraordinário, porque em suas críticas colocam-se num ângulo impessoal e apontam equívocos ou distorções dos próprios espíritas, dando ensejo ao saneamento benfeitor. Nenhuma doutrina espiritualista foi tão combatida e perseguida como o cristianismo. No entanto, sua continuidade e sobrevivência vital se deve muito aos adversários, que eternizaram, pelo martírio, figuras eternas como Jesus, Pedro, Paulo, Maria de Magdala e outros, glorificados pelo amor incondicional aos princípios esposados em sua vida. O sacrifício dos seguidores de Jesus, desde as perseguições na Judeia até o Holocausto nos circos romanos, divulgou o cristianismo com mais êxito do que se o fizessem através de oradores exímios. Assim também aconteceu com o espiritismo. Sua força principal e sobrevivência tornou-se mais inexpugnável a partir das campanhas, dos ataques e sarcasmos que sofreu do clero. A queima de obras espíritas na fogueira do Santo Ofício, em Barcelona, foi o selo definitivo de sua glorificação entre os homens. A nosso ver, os sacerdotes que se movimentam por todo o território, na campanha febril de ridicularizar o espiritismo, deviam ser homenageados pelos espíritas, em face do seu trabalho profícuo de testar os valores da doutrina e pôr à prova as qualidades morais apregoadas por Allan Kardec. Jamais os espíritas poderão pagar-lhes trabalho tão útil e necessário. Em verdade, separam o joio do trigo, ou o falso do verdadeiro, pois divulgam e apontam justamente aquilo que não é espiritismo. Pergunta: mas eles podem causar impressões negativas no público leigo, pelo sofisma de misturar a fenomenologia mediúnica espírita com a hipnose e letargia? Que dizeis? Ramatiz: os fenômenos de hipnose e letargia não desmentem nem destroem a realidade da fenomenologia mediúnica, mas, louvavelmente, ainda a confirmam. Através da prática hipnótica e letárgica, os sacerdotes católicos terminam convencendo o público leigo da existência incontestável do espírito no homem. Isso então corrobora os ensinamentos espíritas, porquanto, uma vez provada a existência do espírito, presente e ativo nas experimentações de hipnose e letargia do sacerdócio católico, resta somente encarar a tese de cada doutrina ou religião, no tocante à maneira de crer e julgar esse espírito. Diz o catolicismo que a alma só é criada na hora do nascimento do homem. Depois da morte do corpo físico ela vai para o céu, quando é sumamente virtuosa, ou para o inferno quando pecadora. Há, também, o purgatório, espécie de estação intermediária destinada às almas ou espíritos mornos, nem quentes, nem frios. Ali, eles aguardam a intercessão de Maria, mãe de Jesus, para o ingresso, o mais breve possível, no paraíso. O sacerdócio católico assegura que os mortos não podem se comunicar com os vivos, conforme a proibição de Moisés, e se isso acontece ainda não passa de artimanhas do diabo, que se diverte em enganar os homens ingênuos. Enfim, depois de os próprios sacerdotes comprovarem, pela letargia e hipnose, que a alma é uma realidade e habita o corpo do homem, resta apenas discutir as teorias católico-espírita quanto à sua manifestação. Pergunta:
E qual é a maior divergência no comportamento da alma segundo o catolicismo e segundo o espiritismo? Ramatiz, o espiritismo diverge do catolicismo, ao ensinar que a alma do homem vem da origem dos tempos e forja sua consciência através de todas as espécies animais inferiores até adaptar-se ao corpo humano, numa evolução paralela com a própria modificação da matéria para estados superiores. Após a morte do corpo físico, a alma retorna